uso essa página do Insta e o meu canal no YouTube para falar sobre autismo e sobre educação, né? O canal do YouTube, inclusive, foi criado para eu falar sobre educação. E no decorrer aí da minha trajetória, eu comecei a estudar sobre autismo e virou meu hiperfoco. E agora eu falo só sobre autismo. Eu criei um projeto para falar sobre marcos do desenvolvimento e sinais de autismo, para ajudar outras famílias que passam por uma situação que eu já passei. Mas, concomitantemente com o autismo, eu, por questões pessoais também, que o autismo foi uma questão pessoal, mas eu comecei a estudar sobre narcisismo. Eu precisei estudar e aí eu me engajei bem menos do que no autismo. Eu conheço pouco sobre o narcisismo e eu tô me aprofundando cada vez mais no autismo. Porém, o transtorno de personalidade narcisista é algo que também está vindo à tona agora, tanto quanto o autismo. Está sendo muito falado por muitos profissionais de diversas áreas e está trazendo uma luz à mente, à vida das pessoas. Muitas pessoas convivem com pessoas com esse transtorno e não fazem ideia de que isso seja um transtorno, porque todos os transtornos mentais, eles não só afloraram, como eles começaram a ganhar espaço de fala, né? As pessoas começaram a ganhar espaço de fala, falar sobre eles depois da pandemia, que tudo ficou online, né? A maior parte da nossa vida agora é totalmente centralizada em comunicação e telas, e aí isso foi ganhando proporção e foi vindo à tona. Quando eu coloco vídeos sobre o autismo, falas ou de coisas que eu estudei, ou exemplos da minha família, sempre, ou nos comentários mesmo do post, ou as pessoas que me conhecem me chamam no WhatsApp e falam alguma coisa sobre o que eu postei. Então, eu recebi já relatos de pessoas falando: nossa, meu filho hoje é adulto, eu fui investigar depois de tudo isso que você falou, tal, e eu descobri que trouxe inúmeras respostas por conta do diagnóstico. Outras pessoas ficam muito resistentes e aí elas me procuram, daí passa um tempo, eu explico, passa um tempo, elas desistem, depois de um tempo me procuram novamente: eu acho que eu vou atrás, eu acho que eu vou tomar medicação, eu acho que eu vou passar num psiquiatra, enfim. A gente vai aos poucos trazendo clareza, consciência sobre o que são esses transtornos mentais. E ontem eu já fiz um vídeo uma vez sobre narcisismo, e aí eu deletei, falei não vou postar porque vai causar muita polêmica e tal. As pessoas vão ficar julgando, interpretando da maneira que elas entendem, não da maneira que é realmente. Cada um interpreta com a sua bagagem emocional. E aí eu deletei o vídeo e não postei. E ontem eu comecei a gravar um vídeo no meio dessa minha rotina doida. Eu tava lá na clínica esperando os meus filhos que estavam em atendimento. Aí eu comecei a gravar um vídeo sobre narcisismo. E de repente fizeram barulho lá na clínica. Eu desisti de gravar o vídeo. Eu falei: não dá agora. Depois, quando eu tiver um tempo, eu penso nisso. Assim que eu parei de gravar o vídeo, uma pessoa me chamou no WhatsApp e falou: Lenita, essas postagens que você faz sobre narcisismo, eu tô me identificando, né? Parece algo que eu vivo e tal. E aí eu fiquei pensando, e aí eu contei pra pessoa, né? Eu falei: eu ia gravar um vídeo agora e desistir, mas sempre alguém me chama pra falar que o que eu tô fazendo tá ajudando alguém de alguma forma. E aí eu fiquei pensando no tamanho da responsabilidade que é esse ímpeto que vem no meu coração. Às vezes não é somente uma vontade de contribuir. Às vezes é um chamado, um pedido de algo espiritual que está me conduzindo por esse caminho. E aí, isso são sinais de que realmente é verdade. Porque eu tinha acabado de começar a gravar o vídeo, desisti de gravar, e a pessoa me chama e fala isso pra mim. Quando eu contei pra ela que eu desisti, ela falou: não, grava sim, grava, por favor. E aí eu venho aqui humildemente falar que eu sei muito pouco sobre narcisismo. Eu sei pouco, eu sei o que eu precisei aprender para poder me ajudar. Então, é um transtorno que, primeiro, precisa ser desencadeado na infância, né, por um grande trauma, algo
que foi negligenciado. Então, uma criança que sofreu grandes traumas, abuso, rejeição, ela pode desenvolver esse transtorno de personalidade. E aí acontece o seguinte, pode ser também por uma criança que foi extremamente valorizada e cuidada e nutrida de tantas formas a ponto dela desenvolver esse transtorno de personalidade. E o Narciso, que o mito grego, acho, fala sobre uma pessoa que se olhava a própria imagem no rio e se apaixonou por ela até mergulhar no rio e morrer afogado de tanto que buscava aquela imagem maravilhosa que estava vendo. E aí, por isso que chama transtorno de personalidade narcisista, porque a pessoa só pensa em si. Aí tem um lado espiritual das coisas que as pessoas vão falar, tal. Toda vez que eu posto um vídeo sobre narcisismo, eu tenho uma amiga maravilhosa que trabalha comigo. Ela é adventista e ela é extremamente conectada a Deus. Ela é uma pessoa nobre, ela é uma pessoa assim com uma energia maravilhosa, que tem sempre o bem para transbordar, para contribuir. Tudo que ela fala para mim é muito válido. E toda vez que eu coloco um vídeo, ela vai lá e fala pra mim, mas Lenita, Jesus morreu por todas as pessoas. Então essa pessoa, mesmo que seja no último momento, Jesus pode transformar a vida dela, e a vida não mais, né? Mas pode transformar ali a realidade da consciência dela e ela alcançar a salvação. Por mais que tenha sido uma pessoa má durante a vida toda. Eu acredito nisso, eu acredito, inclusive, na parte onde me consola, onde eu sinto o alívio, é pensar que aquela pessoa, ela está sendo só usada por uma casta de demônios, né? Ou como você queira chamar, por espíritos obsessores, pelo lado maligno da força, pelo universo espiritual maligno, enfim. Eu quero acreditar que aquela pessoa está inconsciente naquela situação e que o mal faz uso daquele corpo e a alma tá presa ali. Um dia, quando Deus levar embora, aquela alma vai despertar daquilo, né? Porém, a gente tem o livre-arbítrio e, infelizmente, existem pessoas que escolhem o mal. Deus age, Deus transforma, Jesus purifica, Jesus limpa, mas ele só faz isso onde a pessoa quer. Se a pessoa não se sente errada nunca, ela é melhor que todo mundo, ela em primeiro lugar, ela só faz as coisas pensando no bem-estar dela. Não importa o que o outro está passando, sentindo, é a necessidade dela que tem que ser levada em consideração. Não tem como Jesus entrar se a pessoa não permite, a pessoa não aceita, ela tá certa, como que ela vai ser melhorada se ela tá certa? Inclusive, eu sou evangélica desde que eu nasci, né? E difícil. Mas existem muitas pessoas que escondem essa personalidade por trás da igreja. Por quê? Quando você fala assim, ó, Deus mandou que eu fizesse isso, quem vai questionar, gente, Deus, se a pessoa está dizendo que ela está a serviço de Deus? E como essas pessoas usam máscaras sociais, elas são dissimuladas, elas vivem com a mentira. Para cada pessoa, ela é uma personagem diferente, porque ela fica ali mostrando facetas do que a pessoa precisa ver. Então, se ela precisa conviver com você, ela vai se mostrar quem você quer que ela seja. Agora, você pisou no calo dela, aí as coisas complicam. Então, são pessoas que são dedicadas a ir à igreja de segunda a segunda, a contribuir com todos os eventos e falar sempre de Deus, e são pessoas assim que você olha por fora, né? Tem uma família perfeita, uma conduta perfeita, inclusive são adeptos de usos e costumes, né? Se é uma mulher, é saião lá no pé, não corta cabelo, se é homem, tá sempre muito bem barbado, de terno, mas é uma casca por dentro. Depois de, sei lá, 20, 30, 40 anos dentro da igreja de segunda a segunda, a essência da pessoa não mudou. A pessoa continua má. E aí, se eu falo o tempo todo de Deus, mas nas minhas ações essas que só conhece quem convive junto, porque para as outras pessoas não mostra a verdadeira face. Então,
Se as ações da pessoa são más, você vê que dentro dela, aqueles 40, 50 anos de dedicação a Cristo, não houve mudança, não houve conversão, não houve avanço, não houve evolução. A gente não está aqui nesse planeta, nessa terra, para evoluir espiritualmente, para evoluir como consciência, para você adquirir consciência sobre as coisas e mudar a sua conduta. Enfim, e às vezes a pessoa que é muito escrachada, que fala besteira e tal, às vezes ela tenta mudar, ela percebe que errou, ela reconhece o erro, enfim, e tenta melhorar. Mas o que acontece? O narcisista, ele não erra. Se você provar pra ele que ele errou, ele nega até a morte. Ele pega aquela culpa toda que ele sente, ele projeta em você. Ele faz você pensar que você fez com que ele errasse. Então, se é um marido que trai, ele vai falar, mas eu traí porque você não me deu valor, porque você não cuidou das coisas direito. Se é um marido que fala pra esposa assim, ó, você não precisa trabalhar, porque eu vou cuidar de você e tal, e aquela coisa maravilhosa, você abre mão da sua liberdade, da sua vida, da sua carreira, do que você poderia vir a ser, né, de você ter liberdade de fazer um curso que você quiser, para aprender o que você quiser, para você cuidar da sua casa, dos seus filhos do jeito que você quiser. Você abre mão de tudo isso e a pessoa te controla. Controla se você vai comer pão, se você não vai, se você vai usar tal roupa, se você não vai, se você vai sair, se você não vai. Tudo, ela controla toda a sua vida. Isso é amor? Não é. Se é uma mãe, um pai, gente, não é porque é pai e mãe que eles são santos. Pessoas más também viram pais e mães e continuam sendo más. Pessoas más envelhecem, viram velhinhos indefesos e continuam sendo más. Aí, se a pessoa doou os filhos quando ela era mais jovem, se ela viveu torturando psicologicamente os filhos, se é um pai, um avô que abusou sexualmente, moralmente, de todas as formas dos filhos, aí a sociedade vai impor aquilo. Ah, mas é pai e mãe, ah, mas é seu filho. Às vezes você dá a chance, um filho entra nas drogas, vai pra balada, destrói tudo, pega tudo que você tem e destrói sua paz, sua vida, suas finanças, e as pessoas ficam, mas é seu filho. Mas, gente, não tem conserto. Se você deu todas as ferramentas, se você fez tudo que você poderia fazer, se você orou, se você buscou, se você foi atrás de terapia, se você foi atrás de melhorar esse convívio, de falar a verdade, de tentar tirar dali uma convivência sadia e nunca deu certo, não vai melhorar. Pode ser 20 anos, 30 anos você tentando, não vai melhorar. A única saída, tá escrito na Bíblia isso, que o homem perverso, ele escolhe o mal, ele maquina o mal 24 horas por dia. A única saída é se afastar. Aí quando você se afasta, essa pessoa destrói a sua imagem, destrói a sua integridade para quem convive com você. E aí o que acontece? As pessoas vão lá fazer o bem, né, que elas acham que estão fazendo, porque você deixou de fazer o bem para aquela pessoa. E aí ela vai se alimentar daquelas pessoas, porque são só demônios que se alimentam das outras pessoas, da energia, da bondade, da caridade, da vida, da boa vontade das outras pessoas. Essas pessoas não contribuem com nada, é só elas que importam. E aí eu não tô dizendo, gente, sobre falta de perdão, eu não tô dizendo sobre falta de você entregar um prato de comida, uma roupa, um teto para uma pessoa quando ela precisa, não é isso. É sua filha, é seu filho, é seu pai, é sua mãe. Faça o que você pode. Não deixe passar necessidade, não deixe ficar na rua como um mendigo, sem comida, sem teto, sem dignidade. Perdoa, porque cada um tá fazendo o que consegue fazer, nem todos conseguem o melhor. Perdoa, mas não queira pra você. Não deixe de cuidar da sua casa, da sua vida, dos seus filhos, de você, enlouquecendo, adoecendo pra fazer o que o outro quer. Aí você pega, trabalha 40 horas, cuida das crianças, porque é fácil cuidar de criança a noite toda, acordar a noite toda e trabalhar depois do dia seguinte o dia todo. As pessoas falam, mas eu tô doente. E quem faz isso, nessa loucura, é saudável, gente? Dá pra fazer tudo isso sem ter dor de cabeça, sem ter cólica, sem ter um burnout, que eu nem sei falar isso, um estresse, não dá. Não dá, você enlouquece pra dar conta de tudo e a pessoa não se importa se você tá louco,
ela quer mais e mais e mais. Às vezes ela quer uma atenção, aí ela pega e finge que tá doente. Você tem que trabalhar o dia todo com tudo isso, largar a sua família, levar no médico, e aí o médico investiga